É importante que nós fiquemos inclinados para o Espírito. Como eu estava dizendo aqui no começo do culto, a Bíblia diz que a inclinação para a carne, inclinação aqui é a nossa alma, aqui a alma, quando a alma está para a carne, então isso aqui é morte espiritual. Aí quando a nossa alma está inclinado para o Espírito, então isso aqui traz paz e vida. Paz e vida, tá certo? Então vamos ficar inclinados para o Espírito, tá certo? Mesmo porque o homem, ele foi feito por Deus para viver bem tanto em espírito como para viver bem no físico. Nós podemos viver, nós temos a habilidade dada por Deus para nos mover bem no mundo físico como no espiritual. Então nós temos essa habilidade dada por Deus. Porém, o sistema desse mundo tem nos forjado a viver mais, quase todo o nosso tempo, viver o mundo físico. Então nós estamos forçados ao tempo todo por causa dos afazeres, por causa do trabalho, por causa de tantas coisas para fazer. Então nós somos forjados o tempo todo para viver mais no mundo físico do que no mundo espiritual. Aí por causa disso nós temos dificuldade de se inclinar para o Espírito. Por causa disso, porque o nosso cérebro ele é algo que ele é treinado, não é? O nosso cérebro, ele aprende aquilo que a gente mais faz. Então, se nós vivemos mais direcionando nossos sentidos, a nossa alma para o mundo físico, então o nosso cérebro ele aprende a viver bem, funcionar bem, a reagir bem no mundo físico. E quando vai para o espiritual, devido à falta de costume, então a nossa mente ela tem dificuldade de se relacionar no mundo espiritual. Então por isso que o ser humano hoje ele tem tanta dificuldade de viver em espírito. Às vezes a pessoa diz assim: pessoal, fique em espírito aí. Às vezes a pessoa consegue, quando consegue, fica 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos é tempo demais para a pessoa conseguir ficar no espírito. Por quê? Porque o corpo reclama, o cérebro, a mente reclama. Por quê? Porque ele está mais confortável a viver no mundo físico. Por quê? Porque nós somos, desde que nascemos, nós somos condicionados a isso, né? Condicionados a acordar, vai fazer isso, vai escovar os dentes, vai tomar o café, vai preparar para ir para a escola, ou então vai para o trabalho, quando volta do trabalho vai fazer isso, vai lavar a louça, então vai para a faculdade, aí volta, arruma a cama, arruma a casa, limpa a casa e tal, e termina o dia, agora estou muito cansado, agora eu vou dormir. E quando acorda, volta de novo a mesma rotina de sempre. Então aí a gente vai passando os anos, né? A gente sai da infância, entra na adolescência, na fase adulta. Então aí o nosso sistema interno, então ele está totalmente habituado a viver no mundo físico. Aí quando vai para o mundo espiritual, cadê? O nosso cérebro, o nosso sistema, ele não sabe como interagir no mundo espiritual. Por quê? Porque ele está acostumado, ele está habilitado a viver, está treinado a viver no mundo físico. Só que Deus não fez a gente para viver somente no físico. Somos formados por uma tricotomia. Como vocês sabem, tricotomia diz assim, tricotomia. Se falar mais 3 vezes é batizado com o Espírito Santo. Então, tricotomia, o que é? Nós somos alma, corpo e espírito. Então nós somos, por que Deus nos deu um corpo, uma alma e um espírito? Foi para que a gente vivesse bem tanto no físico como no espírito. A gente não foi feito para viver só 24 horas no espírito, não. Mas também a gente não foi feito para viver 24 horas só no físico. Pior ainda, nós temos a habilidade de viver nos dois mundos. Nos dois mundos. É o que se chama rema e logos. Mundo físico, logos. Mundo espiritual, rema. Aí começar a entrar aqui numa teologia espiritual. Mas não dá tempo, hoje é domingo, é apenas uma rápida reflexão. Aí acontece,
Aí quando você precisa, porque o mundo espiritual em Deus é uma necessidade dos humanos, não é uma necessidade nossa. Nós temos a necessidade de se relacionar com Deus. Relacionamento com Deus não é uma opção. Relacionamento com Deus não é só para pessoas que são chamadas ditas religiosas, mas relacionamento com Deus é uma necessidade de toda pessoa, de toda criatura, de todo ser humano. É uma necessidade, porque Deus nos criou, fez o barro, do barro Ele nos formou e soprou em nossas narinas o espírito de vida. Só que o espírito significa vida. O espírito, ele saiu do que nós chamamos de âmago de Deus, saiu de dentro de Deus. Ora, se o que está em nós, se nós somos formados por algo que saiu de dentro de Deus, então automaticamente nós temos a necessidade de viver em comunhão com Deus, porque senão vai doer na alma, porque senão vai sentir a necessidade, porque se a gente não viver esse relacionamento com Deus, então a gente vai sentir um vazio no nosso ser, vai sentir um vazio no nosso coração. Aí tem gente que pergunta, mas que vazio é esse? Aí a pessoa tenta preencher o vazio nos relacionamentos, tenta fazer amizades, vai para bebida, vai para festa, e entra nos vícios, achando que vai conseguir preencher esse vazio. Mas eu quero dizer que esse vazio não vai ser preenchido com as coisas desse mundo, porque esse vazio que está sentindo é falta de relacionamento com Deus. Lembra-te, tu foi soprado do âmago de Deus, tu foi feito daquilo que havia no interior de Deus. Portanto, é impossível. A ausência de Deus para a raça humana é insuportável. Por isso que as pessoas estão vivendo em conflito, por isso que há guerras, por isso que há disputas, por isso que há aflições, há briga, há contenda, há desentendimento. Por isso que as pessoas procuram refúgio em muitas outras coisas que são oferecidas no mundo. Porque existe um vazio no coração de todo ser humano. Existe um vazio no coração, na alma de todo homem, que só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher. Enquanto o homem não encontra em Deus esse preenchimento, ele perece, ele sofre, ele fica perdido. Enquanto nós não achamos esse preenchimento em Deus, então nós tendemos a ficarmos como pronto, um peixe fora d'água. Pronto, achei a palavra. Ficamos numa vida sem sentido. As pessoas vivem a vida sem sentido. Muitas vezes a pessoa tem uma família, muitas vezes a pessoa tem uma casa, tem seu trabalho, tem seu salário, tem seu carro, tem suas coisas, mas elas vivem, tem dia que acorda e pensa, mas que sentido tem a vida? Comer, beber e depois morrer? Que sentido tem isso se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento com Deus? Então nós somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Porque quem não vive relacionamento com Deus, quem não tem Deus na vida, então é assim: vamos hoje, vamos beber, vamos comer e amanhã vamos morrer. E a pessoa diz, né? Morreu, acabou. Se joga a terra por cima, acabou. Então que sentido teria uma forma de viver como essa? Nós seríamos mais miseráveis que o pior dos animais. Mas Deus nos deu, além do corpo, nos deu uma alma e nos deu um espírito. A alma, eita, quando nós morremos, o corpo vai para o pó da terra. A alma, ela vai pegar dois caminhos: ou vai para o Hades
ou vai para o seu de Abraão? Vai depender da nossa vida com Deus. E o Espírito que é de Deus, ele volta para Deus. O Espírito vai para o céu, o Espírito volta para Deus. É de Deus. O Espírito saiu daqui, ó, dele, ó. Então, quando nós morremos, o corpo vai para o pó da terra. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. A alma ou vai morar com o céu, ou vai morar com Deus no céu, ou vai para debaixo da terra, no Hades, no inferno. E o nosso espírito que é de Deus volta para Deus. Não sei o que é que Deus vai fazer com o nosso espírito, mas volta para Ele. Então a única coisa que vai ficar em consciência pela eternidade é a nossa alma. A única coisa que é eterna é a nossa alma. Mas Deus nos deu um corpo e colocou neste corpo a nossa alma e colocou um espírito. Então a nossa consciência está na alma. Os nossos sentimentos estão na alma. As nossas emoções, alegrias, tristezas estão na alma. A alma é o centro do nosso ser. A alma. O corpo serve para acomodar a alma. E o Espírito é aquele que tem relacionamento com Deus. O Espírito é aquele que flui em Deus. O Espírito é aquele que conversa com Deus. O Espírito é um elo. É como se fosse um meio de comunicação. É um meio na qual nós podemos, a nossa alma pode se comunicar com Deus. É o Espírito. Vamos dizer que o Espírito é como se fosse um modem, né? Você tem internet na sua casa, então é como se fosse um modem, o roteador lá, o modem da operadora que está na sua casa. Então, através dele nós comunicamos com Deus. O modem, através do modem nós comunicamos com a web, o mundo afora. E através do nosso Espírito é um elo que nós saímos de dentro de nós para falar com Deus. Quem conversa com Deus é o Espírito. A nossa carne não consegue conversar com Deus. E o que a alma faz nesse meio aí, o que ela faz é receber, detectar o que o Espírito recebe de Deus. O Espírito recebe de Deus. Então existe uma ponte que leva o que está no nosso espírito para a nossa alma. Existe uma ponte que leva do espírito para a alma. Então a nossa alma, ela pode conversar bem, tanto pode perceber, ela tanto pode, vamos dizer aqui, ela tanto pode conversar, se envolver bem com o espírito quanto com a carne. A nossa alma, ela pode receber da carne como pode receber do espírito. Ela tanto pode ser, encontrei a palavra. Ela tanto pode ser influenciada pelo espírito como pela carne, a alma. Ou seja, a alma, ela tanto pode ser limpa como pode ser suja. Se nós nos inclinarmos para o Espírito, a nossa alma, o centro do nosso ser, ela se inclina para o Espírito. E se o nosso Espírito está em Deus, então a nossa alma é pura. Se nós nos inclinamos para a carne, então a nossa alma é suja. Por quê? Porque a carne não conhece a Deus e nem pode conhecer a Deus. A carne é pecaminosa. Foi o que nós acabamos de ler. No versículo 8. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Nesse caso, a Bíblia está falando de corações. Se você for
investigar lá no original, no hebraico, você vai ver que este coração aí é o centro do nosso ser, a nossa alma. Então está dizendo o quê? Vai, Miquel, no versículo 8 ainda. Está dizendo o quê? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Olha aí, duplo, sabe o que é duplo ânimo? Duplo ânimo da nossa alma é o centro do nosso ser. Então a nossa alma, ela pode se inclinar para o espírito, como ela pode se inclinar para a carne. Mas se a gente vive mais na carne, né? A pessoa diz que vive no espírito, mas acaba também vivendo mais na carne. Então são pessoas de duplo ânimo. Tem hora que ela está limpa, tem hora que ela está suja. Tem hora que ela está com Deus, tem hora que ela está com o diabo. Tem hora que ela está de mãos limpas, tem hora que está de mão suja. Inclinação para o espírito é paz e vida. Inclinação para a carne é morte espiritual. É morte espiritual. Por quê? Porque a carne não conversa, a carne não se relaciona com Deus. Quem pode se relacionar com Deus é o espírito. Então se nós quisermos, né, como está dizendo aí, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações e limpai as vossas mãos. Então, para a gente limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração, a gente tem que procurar ter uma vida mais no espírito do que para cá. Nós temos que nos voltar mais para o espiritual, para o mundo, do que para o mundo físico. Porque enquanto nós estamos inclinados para o Espírito, se o seu Espírito estar em Deus, então você neste momento você está sendo limpo. A pregação da quarta-feira passada, quem aqui se lembra do último culto, a pregação foi sobre Ezequiel 22:30, que fala que Deus procura alguém que esteja na brecha. Alguém que esteja na brecha. Então estar na brecha é estar inclinado para o Espírito. Você está inclinado para o Espírito, você está debaixo da cascata, de uma cascata do Espírito Santo. Tem um rio que desce, e a Bíblia diz que esse rio é o Espírito Santo. Então todas as vezes que nós nos inclinamos para a cascata do rio do Espírito Santo, então aí está vindo um rio, o Espírito Santo está saindo do coração de Deus de encontro ao nosso coração e ao nosso espírito. Então nessa hora este rio está passando, porque nós somos como um canal. Então se somos um canal, então o rio está passando por nós, está nos purificando. Por isso está dizendo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. A única maneira tem de se limpar as mãos e purificar o coração é ter uma vida rendida através do Espírito Santo, é ter uma vida inclinada para Deus, é ter uma vida inclinada não para a carne, mas uma vida inclinada para o Espírito. É a única maneira que nós temos de limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração, é uma vida santificada no Senhor, ou seja, é viver na brecha. É viver na brecha. Por isso que o sistema, ele tem forjado a humanidade a estar sempre ocupada. O sistema quer te manter ocupado o tempo todo. É muito trabalho, é muito a fazer, é muitas coisas, o tempo todo ocupado, 24 horas ocupado, até você se cansar, cair na cama e dormir, para acordar e voltar para o ciclo novamente. O sistema, ele tem de manter a humanidade aprisionada dessa forma. Para quê? Para ter uma vida exclusivamente inclinada somente para o mundo físico. E a humanidade está tão acostumada a viver plenamente, funcionando exclusivamente, quase 100%, se não for 100%, no mundo físico, que na hora de se inclinar para o Espírito, na hora de entrar na brecha, na hora de ficar debaixo da cascata, tem dificuldade. Porque se é para ficar ligado no mundo físico, viu, Elivelto? Se é para ficar ligado no mundo físico, é fácil, a pessoa fica achando graça. No mundo físico você fica dando gargalhada, é uma facilidade.
Mas quando é para dizer assim, pessoal, vamos ficar no espírito, para conseguir ficar no espírito é uma careta medonha. Tem que forçar a barra. Por quê? Porque o ser humano não pode também entrar no espírito achando graça de uma forma tão natural como viver no físico. É difícil uma pessoa achar graça a rir quando está no espírito, né? Ela não consegue, sabe por quê? Porque ela está fazendo uma pressão grande para conseguir manter ao menos um minuto no espírito. Por quê? Porque todos os seus sentidos estão direcionados para viver uma vida física. E o espírito que faz parte do nosso ser, ele padece, ele geme, sofre, sente dores de parto. Porque embora você não tenha uma vida no espírito, mas o espírito está aqui. Você pode ter uma vida 100% no mundo físico, na carne, mas mesmo assim o espírito está aí. Você não está vivendo uma vida espiritual, vamos dizer assim, mas o espírito ele continua aí. Você acorda para trabalhar e dorme para voltar a trabalhar, mas mesmo assim o espírito está aí. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito maior, o Espírito que está acima de todos os espíritos, ele geme, ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele está de dia e de noite intercedendo com gemidos inexprimíveis pela tua vida, pela tua alma, pela tua salvação. Eita, o que está dentro de ti aí está sofrendo, está sentindo dor de parto pela ausência de uma vida em Deus, pela ausência de uma vida espiritual. É por isso que tem gente que sofre, é por isso que tem gente que não dorme, é por isso que tem pessoas, é por isso que a humanidade está sem paz. O seu animal de estimação, ele não tem espírito, ele tem corpo e tem alma, mas não tem espírito. Então, ele foi feito para viver apenas fisicamente. Por isso que seu bichinho de estimação, seu cachorro, seu gato, o seu passarinho, no mundo físico ele vive bem. Mas você não pode viver como vive um gato, como vive um cachorro, como vive um pássaro, porque além do corpo e da alma, você também tem um espírito, e o espírito precisa do Espírito de Deus. Você não pode viver apenas como a alma vivente. Você não pode, você não vai suportar, você não vai aguentar vivendo apenas como a criatura, como uma coisa criada. Porque na verdade Deus não te chamou para ser apenas algo criado. Deus te chamou para ser filho, para ser filha. E ele te chamou para ser filho e filha, porque ele quer relacionamento. A mesma Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que pelo Espírito do Senhor nós podemos dizer Abba Pai. Pelo Espírito Santo, espontaneamente o nosso coração se alegra e diz Abba Pai. Quando porventura tem alguém que não tem pai, não tem o pai da terra, e de repente chega o novo pai aí, dizendo que agora vai ser o teu pai, você depois de ter crescido, você vai ter dificuldade de chamar essa nova pessoa de pai, vai ser esquisito. Teu pai não está mais aqui, ou então tu nunca conheceu teu pai, aí de repente chega alguém para tu e diz assim, agora eu sou teu pai, me chama de pai. Eu duvido você conseguir chamar ele de pai.
mas pelo Espírito do Senhor, nós podemos elevar os nossos olhos para os montes, nós podemos olhar para Deus, nós podemos fixar o nosso coração em Jesus e dizer espontaneamente, amorosamente, fluindo como rio: meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, meu Pai. Sabe o que é isso? É porque você foi feito para se relacionar com o Pai do céu. Tem um espírito aí dentro, e esse espírito ele não caiu de paraquedas, esse espírito ele não veio do Big Bang, esse espírito aí não é um fantasma, esse espírito aí não apareceu das matas virgens nem das encruzilhadas, mas saiu do coração de Deus. É algo que saiu do coração de Deus, que faz parte da tua vida. É algo que saiu de dentro de Deus e está dentro de você. Agora você entende por que tanta aflição. Agora você entende por que tantas perturbações. Agora você entende pelas noites sem dormir. Agora você está entendendo porque, eita, você não consegue dormir. E quando dorme, acorda logo. E quando acorda, você levanta da cama. Você pode perguntar para alguém: de que sentido faz essa vida? Deus está falando com alguém aqui. E de pensar que tem gente que está dentro da casa do Senhor e está vivendo um dilema como esse que eu estou falando. Vive dentro da igreja, congrega, foi batizado nas águas, mas vive uma vida sem sentido, vive uma vida de aflição, sente até depressão. Já pensou depressão para um filho de Deus? Porque existe a depressão biológica, isso aí é biológico, mas existe a depressão de raiz espiritual. Essa não, essa depressão para você não, esse problema emocional em você não, problema espiritual em você não pode. Você é filho, você é filha, não pode. Mas por que é que tem gente que está dentro da casa do Senhor e vive assim como se não tivesse Senhor? Porque está como o filho pródigo, está dentro da igreja, mas está longe do Pai. A questão não é só estar dentro da igreja, tem que estar dentro da igreja, mas tem que estar perto do Pai. E tem gente que está dentro da igreja, mas está longe do Pai. Tem gente que está com a Bíblia debaixo do braço, mas ainda não conhece a Deus. Tem gente que conhece a letra, conhece a palavra, mas é só na letra, mas ainda não conseguiu desenvolver um relacionamento com Deus, um elo, uma amizade, uma união, uma unidade com Deus. Aí as pessoas hoje vivem dentro da igreja, sofrendo as mesmas coisas dos que estão fora da igreja. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, sentindo as mesmas coisas dos que estão fora da igreja. Dentro da igreja, e cheio de problemas emocionais, cheio de conflitos emocionais, cheio de conflitos psicológicos. Infelizmente, essa é a atual situação da igreja de Cristo.
As pessoas estão dentro da igreja, mas não conhecem verdadeiramente o dono da igreja. Por quê? Porque o sistema deste mundo tem te levado, tem te forjado a viver uma vida estritamente física. Tu tem que acordar cedo para poder ali resolver um problema. Tu tem que acordar na hora para poder chegar cedo ao trabalho. Eu estou dizendo que não é para trabalhar, não tem que trabalhar. Mas você não pode esquecer que você está sendo forçado a gastar todo o seu tempo só com as coisas deste mundo, só com as coisas materiais. E o tempo está passando. Já passou 5 anos, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos. E tem muitas pessoas que agorinha mesmo está partindo deste mundo e não conseguiram viver uma vida inclinada para o Espírito, não conseguiram desfrutar, porque uma vida no Espírito não é fardo. Uma vida no Espírito é desfrute. Fardo é uma vida estritamente física, material. Fardo é viver só para buscar as coisas da terra. Você pode prestar atenção. Quem vive apenas buscando as coisas da terra, ele não tem paz, não dorme, não descansa, não desfruta das coisas boas deste mundo, porque o mundo também tem coisas boas para nós desfrutarmos, mas não desfruta, só vive o tempo todo buscando, labutando, balhando, guerreando. Enquanto isso, o espírito está morto dentro dessa cachola aí. Aí o Espírito Santo está olhando para a terra e observando essa situação, essa realidade, e está agora mesmo gemendo pela tua vida, porque essa situação ela poderá mudar. Esse quadro poderá ser virado. Você está aqui neste culto ouvindo esta palavra. Eu não sei se você conseguiu se inclinar para o Espírito, porque você pode ouvir esta palavra assim como qualquer outra palavra. Você pode ouvir ela de forma física, de forma física, ou você pode ouvir ela de forma espiritual. Você pode estar aqui ouvindo essa mensagem como se estivesse assistindo uma palestra, ou você pode estar aqui ouvindo esta mensagem como se o próprio Deus estivesse falando ao teu espírito. Você pode sair daqui e andar nas ruas aí de forma física, olhando para o físico, olhando para a parede, olhando para o carro, olhando para o vento, olhando para as pessoas. Ou você pode sair daqui andando para a sua casa e no olhar físico, numa ótica espiritual. Você pode, quando chegar na sua casa hoje, você pode entrar na sua casa um olhar físico, ou você pode entrar com a ótica espiritual. Você pode olhar para o seu cônjuge, para essa pessoa que está do teu lado, de um olhar físico, ou você pode fixar nele com um olhar espiritual.
Porque quando você olhar para esta pessoa que você vive com o olhar espiritual, você vai entender que a sua luta não é contra a carne nem contra sangue. A sua luta é contra hostes da maldade, é contra principado do reino das trevas, é contra demônios, é contra setas malignas, é contra dardos inflamados. Que a solva nas. Ai. Você pode chegar no seu trabalho amanhã com a ótica física, mas você também pode chegar com a ótica espiritual. Você tem um corpo e você tem um espírito. Você é quem decide pelo qual ângulo você quer olhar. Você que decide por qual janela você quer olhar essa situação. Se é a janela do mundo físico ou se pela janela do mundo espiritual. Você funciona bem nos dois lados, pelo menos deveria. O que eu estou falando aqui até parece para algumas pessoas, não para você, mas o que eu estou falando aqui para algumas pessoas até parece que pode ser algo absurdo num tempo, numa época como essa. Aí é que está o problema. Aí onde o diabo tem tragado a humanidade. Essa história de uma época como essa, como se Deus tivesse mudado. O mesmo Deus que naquele dia ele disse: haja sol, houve sol, haja lua, haja água, haja seres viventes, haja peixes, haja mar, haja luz. O mesmo Deus desse dia é o Deus desse momento agora. É o mesmo. É o mesmo. Você pode entrar dentro desse ônibus amanhã de uma ótica espiritual. Você pode seguir para o seu trabalho por ótica espiritual. Você pode se deitar do lado hoje do seu amado e da sua amada por uma ótica espiritual. Aí Deus vai te mostrar o que é que está por trás dos véus. Porque os véus do templo foram rasgados. Quando Jesus disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ali na cruz, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que os véus do templo se rasgaram de alto a baixo. Sabe o que é que isso significa? Que agora também a gente pode entrar no santo dos santos, no lugar santíssimo. Agora também a gente pode viver por uma ótica espiritual. Agora a gente pode conversar face a face com Deus. Deixa de ser carnal. Deixa de ter uma vida 100% física. Tu tem que viver o físico, mas tu não pode esquecer do espiritual. É igual a carro com motor flex. Ele funciona tanto na gasolina como no etanol. Mas se passar a vida toda só usando gasolina, no dia que precisar de etanol, o carro não pega. E tem hora
que você tem que funcionar não só na gasolina, mas também tem hora que você tem que funcionar em outro combustível. Porque nem sempre o posto de combustível que tu vai chegar vai ter os dois combustíveis. Vai chegar um momento que só vai ter um. Vai chegar uma situação que tu não vai conseguir resolver o problema pela ótica física, mas só vai conseguir resolver pela ótica espiritual. Por isso que você tanto tem que funcionar bem no físico, como funcionar bem no espírito. Agora eu tenho que produzir aqui no meu trabalho. Aí você vai inclinar pro físico. Você vai ter que produzir ali naquela máquina. Você trabalha numa indústria. Você não pode nem piscar o olho, senão a máquina corta o teu dedo. Então você tem que ficar no físico. Você precisa do físico. Mas terminou o dia de trabalho, agora você chegou em casa. É o crepúsculo. E agora você precisa do espírito. Então você tem que se inclinar para o espírito e fluir bem no espírito. Da mesma maneira que no físico você flui achando graça, quando você precisar entrar no espírito, você também tem que fluir no espírito em Deus, dando gargalhadas, dando glória a Deus. Eu tenho que falar. Eu poderia estar profetizando que Deus ia dar um pix de R$100 aqui para amanhã para você. Eu poderia estar profetizando isso. Mas o que você precisa ouvir é isso que o Espírito de Deus está me fazendo falar. Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Não é o que você quer saber, mas é o que você tem que saber. Vou já terminar. A humanidade está ela está com tanta dificuldade de viver uma vida no espírito, que você pode observar que até nos cultos das igrejas, as pessoas, nem na hora do culto, a pessoa consegue ficar no espírito. Tem hora para trabalhar, tem hora para ir para casa, tem hora para assistir, tem hora de passear, tem hora para ir para o shopping, tem hora para ir para a praia, tem hora para brincar, tem hora para contar piada, tem hora para rir. Mas na hora de ficar no espírito, nem num culto, ela não consegue. É por isso que a Bíblia diz, Paulo disse, que o diabo, ele tem cegado os olhos do entendimento das pessoas para que elas não consigam ver a glória de Cristo. Às vezes a pessoa está no culto, às vezes a pessoa está no meio de uma adoração e ainda assim elas não conseguem abrir os olhos espirituais para ver a glória de Jesus. Mas eu estou pregando isso para que, se porventura tenha alguém aqui ainda assim, essa noite eu declaro em nome de Jesus, essa muralha vai ser despedaçada na tua vida. Esse gigante vai cair de vez da tua vida. Essa barreira de impedimento do teu relacionamento que impede de tu conversar, do teu ser relacionado, do teu sentir Deus, vai cair por terra hoje. Por isso que o Senhor colocou no meu coração essa palavra de Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É simples.
se chegar a Deus e Ele se chegará a vós. Em outra passagem de João 15 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É simples assim, se achegai-vos a Deus. Tem outro versículo que diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor, que o Senhor está perto de todo aquele que invoca o seu nome. Comece a invocar o nome do Senhor. Deixa eu ver que tem alguém invocando o nome do Senhor aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui que já está além dos véus. Deixa eu ver se tu está aqui antes do véu, se tu já passou pelos véus. Essa altura do campeonato, você já era para ter transcendido além dos véus há faz tempo. Porque nós podemos ouvir a palavra de forma física. Porque se nós escutamos a pregação de forma física, então o nosso sistema psicológico natural, ela vai processar essas informações. Mas se você escuta essa palavra de forma espiritual, com os ouvidos espiritual, então aí você está dando abertura, você está na brecha para que o Espírito do Senhor fale diretamente ao seu espírito através dessa palavra. Percebeu a diferença? Você não fica apenas limitado à informação humana, mas enquanto você está ouvindo esta palavra de forma espiritual, eu estou falando 3 coisas e o Espírito do Senhor está falando 5, 10 coisas direto ao teu espírito. Você não está limitado à informação humana, mas você está limitado, você está na brecha. E é isso que eu falei no culto passado a respeito de estar na brecha. Estar na brecha é de estar de coração aberto para sentir Deus, é de estar de coração aberto para receber direto de Deus, é de estar em espírito para receber diretamente da cascata que vem do alto. Isso é estar em espírito. Ler a palavra em espírito é uma coisa, ler a palavra, ler uma palavra numa ótica física é outra. Porque você ler a palavra de uma forma, de uma ótica física, você está tendo meras informações, você está aprendendo história. Mas se você ouvir a palavra, se você ler a palavra, se você meditar a palavra de Deus numa ótica espiritual, enquanto tu está lendo aquele versículo, o Espírito do Senhor está falando algo a respeito da tua vida, está falando diretamente ao teu espírito. Eita, não são apenas letras, mas o Espírito do Senhor está falando ao teu espírito. Isso é ficar na brecha, isso é se relacionar com Deus, isso é se inclinar para o Espírito, isso é ter uma vida debaixo da presença do Espírito Santo. Isso é quer ter uma vida espiritualmente saudável, ativada e avivada. Assim como o seu corpo físico, ele precisa de vida. Assim como o seu corpo físico, ele precisa de saúde, o seu espírito também precisa de vida e precisa de saúde. Assim que como nós temos que estimular o nosso corpo físico através da alimentação, através do exercício físico, para ter um corpo físico saudável, nós também devemos estimular o nosso espírito em Deus, através da leitura da palavra, principalmente através da oração, para que nós venhamos ter um espírito também saudável. Você precisa sair daqui hoje para viver uma vida espiritual saudável, ter uma vida espiritual ativa. Você precisa sair daqui hoje desta forma.
Se você está entendendo a mensagem, eita, começa a olhar agora para o alto, não mais não de uma ótica física. Começa a olhar para o alto através do teu espírito. Olha para Ele, olha para Ele. Ele está olhando para ti. Fixa o teu coração. Faz que nem Josafá, quando ele disse: Deus, os meus olhos estão fixos em ti. Aleluia. Aleluia. Fecha. Aleluia. 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 Você veio aqui para uma noite de avivamento. Você veio aqui para uma noite de ativação espiritual. Você veio aqui hoje, eita, se despojar do teu eu para viver uma vida em Deus. Pastor, mas eu já sou evangélico, mas ainda falta ser filho, falta ser filha. Não é questão religiosa, é questão de paternidade. Eu não pretendo tocar em ninguém hoje, a não ser que Deus mande. Mas eu estou sentindo que você tem que se aproximar de Deus. Simbolicamente o altar de Deus. Simbolicamente aqui. Não simbolicamente, mas literalmente Deus está presente no altar. Deus está presente no teu espírito, mas está presente no altar. E a palavra hoje está dizendo: chegai-vos a Deus, Ele vos chegará a vós. Então, como ato profético, você que deseja se chegar mais a Deus, então se aproxime do altar em ato profético. Em ato profético, se aproximando do altar, você está se chegando a Deus. E a palavra profética hoje é: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Chegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós. Minha esposa está lá para dentro, eu não sei nem o que aconteceu lá dentro, que ela não voltou mais. Sinta a sua presença. Sinta a sua presença. Sinta a presença do Senhor. Se achegue a Deus. Se achegue a Deus. Ele vos chegará a vós. Se achegue a Ele. E você vai sentir a presença intensa do Senhor.
Você vai sentir a sua presença de forma intensa e aprofundada. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você tem que sentir a presença, essa presença de Deus. Você tem que sentir essa presença. Você não pode sair daqui sem essa presença. Você não pode ir para casa sem essa presença. Se achegue a Ele, se achegue a Ele, se achegue a Deus, achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus, pelo amor de Deus. Achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. Achegai-vos. 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 Achegai-vos, 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 achegai-vos a Deus, 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 achegai-vos, achegai-vos, achegai-vos a Deus, ai, pepecação. Achegai-vos a Deus. Achegai-vos. 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 Eita, Madagaço. Shei Kamandagasu, Shei Bedekamandagasu, Shei Bedekamandagasu, Shei Bedekamandagasu, Shei Bedekamandagasu, Shei Medegasu Medegasu. Bota a cadeira aqui para elas. A cadeira. Bota aqui a cadeira, bota. Achegai-vos a Deus. Segura elas. Eita, caço, que ai, isso me deu. Achegai-vos a Deus. Ai, Ele se achega a vós. Se achega a vós. Se achega a vós. Sei que a Madagaçu vem. Ai. Ai, arebelebre surya da lablasofanai. Ai, choba da cama da gasurya da lablasurya ande me de que me de gasu.
Deus me faz saber que essa palavra foi para várias pessoas, mas principalmente para ti. Tu entende porque muitas coisas vêm dado e tem dado errado? Tu entende porque pelo Espírito do Senhor Ele falou ao teu espírito, eita, que muitas vezes a vida parece não ter sentido. A cada amanhecer, a cada dia vivido, tem noite que parece que não passa. Demora a chegar o sono, e quando vem logo vai embora, e começa um novo ciclo. Eita, cruz pesada, eita, madagassopia. Não é como você não vive, mas é como você estivesse carregando a cruz da vida nas tuas costas. Mas quem fala contigo é o Pai. Eita, e Ele, quando te chama, diga pra Ele que pra mim Ele é filho. Eita, da soba da gadaraba sovanaia. Eita, madagassuri andaraba, mandaba sobe camadabalaba suri andalaba. Eita, tu só está em vida porque Deus te sustentou. Eita, madagaçou, porque se não fosse Deus, nem na terra dos viventes tu estaria mais. Eita, madagada, porque o diabo já teria tragado a tua vida. Eita, madagaçou, medebe. Eita, madagacípia, nebederebe, camadabassoa. Eita, mas Deus te deu fôlego de vida. Eita, por causa do propósito. Eita, mas ai, por causa do chamado. Deus me faz saber que Ele tem um tempo novo para ti. Tem novidade de vida verdadeiramente. Porque todo mundo que passa pela cruz, eita, adivinha o tempo de glória, adivinha o tempo de honra, adivinha um tempo abundante. Eita, madagaço, andarabadagaço, venebedebederi, andalabaçubi, andarabaxo, venebedema, alabaçuri, andarebechu, de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 do grande amor que Ele tem pela tua alma. Eu posso dizer que tu verdadeiramente é amado do Pai. Viver sem a presença de Deus é insuportável. E assim como Deus fala com ele, Deus fala contigo. Tá ouvindo, filha? Quantas vezes eu tenho te incomodado ainda? Quantas vezes eu já tenho te chamado? Ai, de madagada madaraba. Para viver uma vida não superficial na minha presença, mas uma vida profunda. Eu tenho te incomodado pelas caladas da madrugada. Ai, meu Deus, essas madrugadas assombrosas. Eita, essas madrugadas tenebrosas. Eita, até
parece que vai aparecer fantasma, demônio. Momentos tenebrosos. Eita, o Espírito do Senhor tem te incomodado para dobrar o joelho. Eita, porque se tu não dobra o joelho, eita, meu Deus, se tu não tem clamado a Ele, eita, e quantas vezes tu tem pedido socorro pro Pai? Eita, Deus me socorre, porque eu tô só. Ai. Ai. Ei. Aí Deus te trouxe aqui para tu saber e que em nenhum momento tu tem ficado só. Ei, tu tem passado por provações. Eita, mas os olhos do Senhor têm ficado fixos sobre as vossas vidas. Ai, anamadagasou badalablaçou. Eita, maná. Adabacanda rabachama dabasumige de bico cacacaçula balabla arabachama darabasuvilis. Eita, mandacia. Eita, lablasuri andarabachama dagas. Eita, mandagasuri covanabasuri andaretia. Aschepia sovas. Labra sobre camba, labra sobre cantas.